Continuando o vídeo anterior, que eu deixei de falar algo extremamente importante, que era da última parte da mensagem, que diz assim, que quando Deus diz assim para mim, eles não são mais justos do que eu. Esse respaldo bíblico que eu vou usar para vocês é lá em Ezequiel capítulo 18, verso 23 em diante. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahweh, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se do seu mau caminho e viver? Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis do iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos de justiça será levado em conta, devido à infidelidade que é culpado e por causa dos seus pecados que praticou. Sem apelação, ele morrerá. Sem apelação, ele morrerá. Porém, costumais argumentar, o caminho do eterno não é justo. Quantas pessoas que falam, que questionam em pensamentos, eu até mesmo, muitas vezes, como eu não entendia as coisas, eu pensava, mas Deus é poderoso. Eu já ouvi pessoas falando isso, às vezes eu até pensei isso, né? Se Deus é poderoso, por que existe fome no mundo? Por que existe guerras? Por que existe isso, aquilo, outro? Então o homem, ele pensa na sua intimidade, que ele é mais justo do que Deus com esses questionamentos. Mas não, nós não somos mais justos do que Deus. Deus, ele é justo. É Ele que conhece a curva. Nós só vemos a nossa limitação que está na nossa frente. É o suficiente que nós vemos só isso. Nós não vemos mais além do que isso. Então ele continua. Através da boca do profeta Ezequiel, o próprio Deus está falando. Porém, costumais argumentar, o caminho do eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel. Ele estava falando para o povo dele naquele momento. Agora ele está falando para nós. Porque agora nós somos o povo dele. Porque nós cremos nele, nós acreditamos nele. E ele fala, porventura o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos caminhos que são injustos? Não é o caminho de Deus que é injusto, são os nossos caminhos que é injusto. Por isso nós não conseguimos ver a justiça. Nós pensamos, mas nós estamos amando com um falso amor, com um falso amor. Nós o conhecemos, nós estamos presos, quando nós questionamos a justiça de Deus, porque Ele criou o mundo com leis, com regras, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, tem leis, tem regras. Quando as regras são quebradas, o que acontece? Nós vemos o que está acontecendo no mundo, tantas injustiças, tanta maldade, tanta crueldade, em todas as áreas, tanto da infância até a idade, quando a pessoa está idosa, tudo. Não está escapando ninguém. A perversidade tomando conta das pessoas, do povo. Cada vez mais a imoralidade. Muita destruição. Então, isso da onde? Isso acontece por causa que o pecado ele entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, a sociedade ela começa a se autodestruir. Mas louvado seja Deus pela misericórdia dele, pela bondade dele, que nós merecíamos morrer, nós deveríamos ser aniquilados, porque nós escolhemos o pecado em vez de viver, de relacionar com o Criador, de obedecer o Criador. Mas ele fez o quê? Por misericórdia, por nos amar tanto, ele enviou o seu Filho amado ao mundo. Para quê? Para que nós não perecemos, para que nós não morremos, para que Satanás não escravize nós. Então ele enviou o Filho dele ao mundo. E quando ele envia o Filho dele ao mundo, ele está dando uma nova chance para a humanidade, para restituir tudo aquilo que foi perdido. Por isso que as pessoas que são realmente nascidas de novo, rendidas ao senhorio de Jesus Cristo, elas são pessoas misericordiosas, elas são pessoas amorosas, são pessoas bondosas. Elas não são pessoas egoístas, que pensam no seu próprio umbigo, na sua própria família. Elas não são pessoas... Se essas pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, fazem isso, é porque elas não estão se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Porque uma das primeiras coisas que Deus faz conosco, quando nós nascemos de novo, quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, é começar a tirar o egoísmo, começar a tirar o orgulho, a soberba, a arrogância,
o orgulho, tudo isso ele começa a tirar dentro de nós. Por quê? Porque ele quer que nós vivamos o amor, ele quer que nós vivamos a santidade, a justiça. A justiça, não a nossa justiça, mas a justiça dele. A nossa justiça ela é muito limitada. A nossa justiça, ela não tem santidade. A justiça dele não, a justiça dele tem santidade. Porque ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é amor. Ele não é só amor, ele é justo também e ele é santo também. Porque muitos só querem o Deus de amor. Então, se Deus é amor, eu posso fazer tudo que a minha carne almeja. Eu posso ser feliz ao meu modo, cumprindo a concupiscência do meu coração. E não é isso que Deus fala. Deus não fala isso. Deus está nos convidando para que nós permitamos Ele tirar essa concupiscência do nosso coração. Ele está nos convidando para tirar o pecado de dentro de nós. Então, nós não devemos seguir um coração corrupto, um coração pecaminoso. Nós devemos seguir a justiça de Deus. Por isso que Mateus 6:38 fala. Nós devemos buscar primeiro o reino do céu e a justiça dele. É isso que ele quer para nós, que nós vivamos a justiça dele. Por isso que as pessoas que nascem de novo, elas precisam se render ao Espírito Santo, elas precisam se render ao Senhor Jesus Cristo, porque ele vai transformar, ele vai colocar justiça. Ele vai ensinar nós a sermos mais justos, mais bondosos, mais amorosos. E nós não vamos julgar, porque quem julga é a palavra. A palavra de Deus julga o ímpio. A palavra de Deus julga aquelas pessoas que não querem se arrepender, aquelas pessoas que querem continuar no mau caminho. Então a palavra de Deus julga essas pessoas. Ele julga o tempo todo. Ele fala. Não somos nós que julgamos. É a palavra de Deus que julga. Ela fala o que é certo e o que é errado. E ai de nós queremos sermos mais justos do que Deus. Não. Nós queremos uma justiça limitada. Uma justiça limitada. A justiça de Deus, ela é santa. Ela é perfeita. Nela não há maldade, nela não há perversidade. Então, o que nós devemos meditar é isso. Não queira. É o recado que ele falou pra mim forte. E eu já fui assim. De forma involuntária, inconsciente. E isso começou quando eu fiz na faculdade. Eu aprendi muito isso. Na faculdade eu aprendi a viver a minha justiça, a justiça da cultura, a justiça deste mundo. Eu pensando que era mais justa do que Deus. Mas não, é uma justiça do mundo, é uma justiça que ela não é plena, ela não é santa. A justiça de Deus é plena, a justiça de Deus é santa. Então, ai de nós queremos ser mais justos do que Deus. Ai de nós, porque Ele é amor, Ele é bondade. Ele quer nos amar, Ele quer se relacionar conosco, mas também Ele é justiça, Ele é santidade, não é impureza nele. A palavra de Deus descreve o próprio Deus, só tem luz, só tem santidade, não há uma impureza, só tem amor, bondade e santidade. Então, que nós possamos conhecer a santidade de Deus. A partir daí, nós começamos a ser mais justos, uma justiça verdadeira, uma justiça santa. Então, Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa cada dia mais nos ajudar a crescer no conhecimento e na graça dele. Deus abençoe.